consciência espiritual. O assunto deste livro é o despertar da consciência. Isso significa Deus se revelando a você. Pessoal, para a gente poder se aprofundar e ter uma visão mais real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o despertar. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é o despertar da consciência? Ô Gilson, a expressão o despertar da consciência é uma expressão bastante interessante. Repare que nós não temos dúvida de que aqui, nesse momento, nós estamos acordados. Nessa última noite, enquanto você sonhava, você também não tinha dúvida de que estava acordado. Em nenhum momento passou na sua cabeça, enquanto você sonhava nessa última noite, que você estava dormindo. Dificilmente, durante o sonho, você duvida de que aquilo seja um sonho. Em geral, a maior parte dos sonhos, neles, nós temos absoluta certeza do que está acontecendo. E nenhum pensamento durante o sonho passa dentro de nós de que aquilo possa ser um sonho. Raramente isso acontece. De você desconfiar que está sonhando. Na maior parte das vezes, você leva o sonho, o estado de sonho, como leva, por exemplo, esse estado aqui, que é o estado de vigília. Nesse estado, você não duvida que está acordado. Você tem certeza que está acordado. Mas aí eu lhe pergunto, isso é verdade? Você não duvidou enquanto sonhava que estava dormindo e que aquilo era um sonho? Quem lhe garante que o que você está vivendo nesse momento também não é um sonho? É isso que a verdade nos mostra. Aqueles que realizaram a verdade sobre si mesmos sabem com clareza disso, de que aquilo que nós chamamos aqui de vida está acontecendo dentro de um sonho. Você nasce, cresce, se torna adolescente, jovem, adulto, casa, tem filhos. Os seus filhos também casam e têm filhos, e agora você é um vovô, uma vovó, e ainda acredita que está acordado. A verdade é que tudo isso acontece dentro de um sonho, onde você está dormindo. Essa consciência que nós temos nesse estado de vigília, desde o nascimento até a morte, é a consciência de um sonho. Essa é a consciência do eu. É a consciência que dorme. É a consciência que sonha. É a consciência que acorda. Veja, acorda pela manhã, dorme à noite, entra em sono profundo e sonha durante o sono profundo. Essa mesma consciência é ainda a consciência do eu. Esse sentimento, pensamento de ser alguém na vida, enquanto sonha à noite, aqui no estado de vigília, ainda é parte desta consciência do eu. O ser humano, Gilson, ele leva a vida como se a vida fosse exatamente o que ele acredita que ela seja. Isso ocorre em razão desta consciência.
que é a consciência do sonho, que é a consciência do sono. Aqui estamos com você trabalhando o despertar da consciência. E o despertar da consciência é o fim desta consciência. Há uma realidade presente, Gilson, além desse estado de vigília, sonho e sono profundo. Além desse movimento de vida, onde esse sentido de alguém está presente. Alguém que nasce, cresce, envelhece, adoece, casa, tem filhos e depois morre. Tudo isso está dentro dessa ilusão de identidade presente. O ser humano passa uma vida inteira envolvido nisso que ele chama de vida. Essa é, na realidade, a particular vida desta consciência, que é a consciência egóica, que é a consciência do eu, que é a consciência da pessoa. O despertar da consciência se mostra possível para cada um de nós. E aqui esse despertar é algo fora de tudo aquilo que a mente conhece, que a mente reconhece, que essa consciência do eu conhece. É o que estamos trabalhando aqui com você. Você nasceu para realizar a verdade de que nunca nasceu. Você está vivendo para descobrir a verdade de que você, como entidade separada da vida, do mundo, do outro e de Deus, não existe. Então tudo ocorre na vida, aqui, para lhe revelar algo além desta vida que o pensamento em você identifica, reconhece. Esse é o despertar da consciência divina, da consciência espiritual. Enquanto isso não se realiza, a psicológica condição do ser humano será sempre a psicológica condição de separação e, portanto, de medo. Sofrimento, contradição, conflito e problemas. Ele pode ter momentos de prazer, preenchimento, realização, gratificação, alegria. E tudo isso irá ocorrer dentro deste sonho, quando coisas boas estiverem acontecendo. Mas dentro deste sonho, coisas ruins também acontecem. Assim, o ser humano, nesta condição psicológica em que ele se encontra, ou seja, dormindo e sonhando, ele está vivendo como uma entidade presente dentro da vida e separado dela. Presente na experiência como sendo da experiência um experimentador dela. Vivendo a crença de que quando pensamentos estão presentes, ele é o pensador. Quando os sentimentos acontecem, é ele que está sentindo. Quando ocorrem emoções, a ideia é que ele é o elemento emocionado. Esse ele é o eu. Assim, há uma separação entre pensamento e o pensador, entre sentimentos e esse que sente, entre emoções e esse emocionado. Há uma separação entre eu e tu, entre nós e eles, entre esse eu e o não eu, entre esse eu e Deus, entre esse eu e a vida. Tudo isso está dentro deste sonho de existência.
onde a consciência do ser humano é a consciência de sono, que ele chama de desperta. Então, esse sentimento de estar acordado é um sentimento, pensamento, em razão desta consciência de sono. É como esta consciência funciona em nós. Esse estado de consciência é um estado hipnótico de existência, onde você acredita que está acordado, enquanto que de fato você está sonhando. Sonhando é dormindo. Da mesma forma que você não sabe que está dormindo enquanto sonha à noite, você também aqui não sabe que está sonhando. Aqueles que realizaram a verdade tomaram ciência clara de que não existe outra coisa a não ser esta real e divina consciência. E se ela está presente, qualquer coisa separada dentro de um pensamento, de formulação de pensamentos, está dentro de um sonho. Como ocorre com esse pensamento, sentimento, eu. Aqui estamos com você investigando isso, explorando esse assunto, para o despertar espiritual. Quando você pergunta qual é a sua visão sobre o despertar da consciência, o despertar da consciência é o florescer do seu natural estado de ser. Felicidade e consciência. Essa é a natureza daquilo que é você. Consciência, ser, felicidade. Não é esta consciência mental, não é esta consciência do eu, não é esta consciência que o pensamento identifica, que o sentimento reconhece, que a sensação percebe e sente. É algo totalmente inusitado, desconhecido. Então, acordar nesta vida é descobrir a vida real. A vida real é a vida livre do sonho, de alguém presente, separado dela. Esse é o despertar da consciência. Isso lhe confere esse natural estado de pura consciência, de puro ser, de pura felicidade. Assim, o seu natural estado é de sabedoria, é de amor, é de visão de Deus, é de ciência de Deus. Isso significa Deus se revelando a você, consciência infinita e indivisível, revelando, manifestando a si mesma e aparecendo como consciência individual. Portanto, este trabalho é uma questão individual e deve ser alcançado através do esforço individual, através do seu esforço. O sucesso virá na proporção em que você atinge alguma medida de consciência espiritual. Consciência espiritual é aquele estado de consciência no qual as crenças mundiais desapareceram em certa medida. Consciência espiritual, ou consciência de Cristo, é esse estado de consciência em que você não reage mais às coisas do reino exterior. Você é uma consciência espiritual infinita. Você é a lei para a sua própria experiência. Nada externo, nada existindo como efeito, pode ter poder ou jurisdição sobre você. Você
é a lei para todo efeito. Portanto, quando você ama, odeia ou teme algo no exterior, você está hipnotizado em um estado de consciência mortal. Na cena humana, a coisa mais procurada que existe na Terra é o dinheiro. Primeiro o dinheiro, então o sexo. Estas são as coisas que o mundo, como o mundo humano, procura mais com tanto empenho. A consciência mortal coloca valor na nota de $1 e diz: isso vai fazer muito por mim. Mas a consciência espiritual não acredita nisso. Ela conhece a verdadeira natureza do suprimento. A provisão é a minha consciência. É a consciência de Deus individualizada como eu. Independente do que minha necessidade possa parecer ser, seja uma nota de $1 ou um iate, deve se desdobrar, se manifestar a partir do infinito de minha própria consciência. Portanto, não levo em conta e nem penso numa nota de $1 ou num iate. Esta é a atitude que você deve aprender a tomar. E é a atitude que você deve praticar até que se torne realidade. Humanamente, essa atitude não é natural para o adulto. Pelo contrário, para uma criança é inteiramente natural. Uma criança vai jogar uma peça valiosa pela janela, porque ela ainda não aprendeu a atribuir valor a tais coisas. Seu senso de valor é amor, o amor que ela tem por sua mãe e seu pai, e o amor que eles têm por ela. Esse é o seu suprimento, e ela sabe disso. Enquanto existe aquele amor entre filho e pais, a comida diária, a roupa e a casa fluem como coisa natural. Portanto, o amor é o sentido da provisão para a criança. Então, conforme ela cresce para fora desse sentido de amor, seu sentido de oferta muda e torna-se 50 centavos ou $1 milhão. Devemos nos tornar como criancinhas. Devemos retornar à mesma confiança infantil que tivemos em nossos dias de infância. O Mestre nos disse que devemos nos tornar como criancinhas. Vamos voltar àquele ponto em que não mais confiamos em notas de dólares para o nosso suprimento, mas vamos começar a entender que o amor, a consciência ou a espiritualidade é o nosso suprimento. E que enquanto tivermos a presença do amor, teremos todas as coisas acrescentadas a nós. Esse é um passo no desdobramento e revelação de Deus. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a espiritualidade. Mestre, você pode compartilhar a sua visão. Como podemos finalizar esta busca espiritual? Ô Gilson, esta visão da espiritualidade, como o pensamento tem projetado, tem nos colocado em uma posição equivocada. Porque estamos na ideia de alcançar isso em algum momento. Alcançar esta realização, alcançar essa iluminação, alcançar esse despertar, alcançar Deus. A ideia, dentro desse padrão que nós recebemos da cultura, da espiritualidade, da cultura religiosa, é que esta realidade será alcançada, obtida, realizada no futuro. E assim existe todo esse movimento de busca. Esse movimento de busca e naturalmente de ajustamento à
padrões e sistemas que nos são dados como modelos para a realização disso é um equívoco. Porque não estamos lidando com algo para ser encontrado, realizado ou obtido. Não é assim a realidade divina. Essa realidade de Deus, da verdade, está presente. Quando a ilusão desse sentido do eu, do ego, que é essa condição de sonho, de separação, que é essa condição hipnótica de existência separada, não está mais. Aqui, quando você me pergunta como terminar essa busca, isso requer a investigação do que está aqui e agora. Nós temos que lidar com o que está presente nesse instante. É assim que nós terminamos com a busca. Investigando a natureza daquilo que aqui está presente. O que é que temos presente aqui? O que temos presente é o medo, é a raiva, é a inveja, é a ambição, é a angústia. São os conflitos, a violência, o sofrimento. Investigar a natureza e estrutura do eu, olhar de perto tudo isso. Isso requer a presença da investigação e do estudo de nós mesmos. É assim que a busca termina. A base para a revelação da verdade divina, aqui e agora, consiste nesse momento, aqui e agora, do descarte desta ilusória identidade, desta ilusória consciência que é a consciência do eu. Assim, todo movimento de busca que pressupõe o futuro, sem essa base, é um equívoco. Não existe tal coisa como o futuro. Não existe tal coisa como essa busca. Essa busca é a perpetuação ou continuidade desta psicológica condição de confusão, de sofrimento, de desordem, dentro desta ilusória consciência egóica. Esse trabalho do despertar espiritual não requer o futuro, requer o fim exatamente do tempo, passado, presente e futuro. Isso só pode terminar agora. Quando há uma aproximação de si mesmo, ao tomar ciência desse eu, com tudo que ele representa, há um descarte desse eu, nesse instante. Então, nesse instante se revela aquilo que está fora do tempo, aquilo que está fora do eu, aquilo que está fora desse condicionamento mental, desta consciência egóica. Aqui juntos, o nosso trabalho consiste nesta autodescoberta, nesta averiguação, nesta investigação, neste aprofundamento. É por isso que temos encontros online nos finais de semana. Temos encontros presenciais, fazemos retiros. A única coisa na vida que importa é assumir a verdade daquilo que é você, em sua natureza divina, em sua natureza verdadeira, em sua natureza real. E todo esse movimento de busca é, na verdade, uma fuga ou uma busca de escape para essa psicológica condição, sem uma base de investigação da verdade sobre você nesse instante,
Qualquer movimento que se faça em direção a uma busca ou procura, fazendo uso de técnicas, métodos, ajustamentos, estudos, assim chamados espirituais, todo e qualquer movimento é apenas um distanciamento desta oportunidade de se ver nesse instante, de se auto-observar, de se tornar ciente de si mesmo, dentro do contexto da vida, dentro do contexto das relações, nesse contato consigo mesmo, com o outro, com a vida. Esse estudar a si mesmo é a base para a meditação, para a verdadeira meditação. E é na meditação, é nesta ciência do silêncio, que se revela aquilo que está fora do eu, que é a natureza do seu ser. Não é uma experiência, não é algo que você leva para depois, é algo que está aqui e agora, se revelando como sendo o seu ser real, a natureza de Deus. Ter uma aproximação de si mesmo nesta autoinvestigação, nesta autoconstatação, é ter uma direta compreensão da realidade, onde Deus está, onde Ele se encontra. E certamente não é no tempo, não é no futuro, é agora e aqui. E para você que está acompanhando o vídeo até o final, eu quero deixar aqui um convite. Se tu tem o desejo sincero em se aproximar de si mesmo e compreender o que está além do entendimento intelectual, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros de final de semana no formato online, presenciais e também retiros. Nesses encontros, o Mestre responde as nossas perguntas e, muito mais do que isso, ele acaba compartilhando esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, a gente entra de carona nesse silêncio, nessa graça e nesse poder. E isso é um facilitador incrível para a gente poder nos conhecer e compreender o que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, já traz um comentário aqui no vídeo e se não for inscrito no canal, já se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo.